Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje gravando a segunda edição do nosso podcast, o Pode Crer. E hoje eu estou tendo o privilégio e a honra de receber um grande amigo, um grande parceiro de ministério, que é o pastor Cláudio Márcio Luiz, que nós tivemos a honra de servir a Jesus na igreja de Benfica. E depois nós fomos para o seminário. O Cláudio hoje serve ao Senhor Jesus na Igreja Batista Manancial Águas Vivas e eu na Igreja Batista do Grajaú. Eu vou deixar que ele se apresente. Vou passar a palavra para ele. Mas, pastor Cláudio, antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de pedir ao senhor que estivesse orando para nós darmos início à nossa entrevista. Ok, pastor Henrique. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pelo grande privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Muito obrigado porque a forma de o Senhor se manifestar, a manifestação da Tua graça é variada. E este podcast é mais uma oportunidade de levar a Tua palavra aos corações. E eu te agradeço por fazer parte desse momento. Agradeço pela vida do pastor Henrique, sua família. E peço ao Senhor Deus que abençoe poderosamente esse instrumento também nas tuas mãos, para a glória do nome do Senhor. Amém. Muito obrigado por esse privilégio. Ser servido a Deus em nos abençoar aqui nessa conversa, que seja edificante, que possa tocar corações, os nossos próprios corações, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Cláudio, o senhor agora está com a palavra para as suas considerações iniciais. Bom, a princípio eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite feito, é um privilégio muito grande para mim poder estar aqui. Já vai aí 30 anos de amizade, é bastante tempo, né? E é interessante que uma conversa como essa me remete aos tempos antigos, quando a gente parava, tinha longas conversas, né? É verdade. É muito interessante os tempos que a gente parava e ficava discutindo sobre vários temas, várias coisas. E agora Deus nos traz de novo aqui, a nossa vida está sempre se encontrando por aí, né? E agora se encontra aqui. Eu sou o pastor Cláudio, para quem não me conhece, sou pastor na Igreja Batista Manancial Águas Vivas há 14 anos, sou ordenado ao ministério já há 18 anos, agora dia 17 de agosto, faz 18 anos que fui ordenado ao ministério, e tenho o privilégio, né? Sou casado com Renata, tenho 2 filhas, a Sofia e a Helena, e tenho o privilégio hoje de estar aqui, nesse momento, diante de um grande homem de Deus, um grande amigo, né, que me dá essa oportunidade também de crescer um pouco mais através desse podcast. É um privilégio todo nosso de te receber aqui, Cláudio. Eu fico muito feliz porque, além de termos a união pelos laços de Cristo, nós também somos amigos, né? E eu tive o privilégio de ter você como meu primeiro funcionário aqui na empresa. É verdade. O livro de registro de funcionário está lá, né? Cláudio Márcio Luiz, o primeiro funcionário da empresa. E hoje nós nos encontramos aqui novamente em posições tão distintas, né? Você como empresário também, como pastor, eu também como empresário, como pastor. E estamos aqui colocando as nossas vidas à disposição do Senhor para servi-lo, né? Então, para nós, tudo é um grande privilégio, né? Tudo é uma grande honra estar aqui. Então, nós ficamos muito felizes de te receber aqui. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável e que os nossos ouvintes também vão se beneficiar muito do seu conhecimento, daquilo que nós vamos poder absorver do pastor Cláudio aqui nessa tarde. Eu queria, de antemão, pastor Henrique, passar às suas mãos esse livro. Esse livro do pastor Hernandes Dias Lopes, né, de pastor a pastor. Ele fala sobre o resgate do ministério pastoral, né? O resgate do ministério pastoral nos moldes mesmo que a gente está acostumado, os moldes que a gente conhece, né? E daquilo que o pastor precisa ser. Né? Então, passo as tuas mãos. Muito obrigado. Como forma de gratidão pela oportunidade. Obrigado. Esse livro realmente é um livro muito, muito interessante, né? Eu vou ler com certeza. Vou ler sim. Muito obrigado. Você sabe que eu sou apaixonado por livros, então disso. Você me está dando um presentão aqui, tá bom? Muito obrigado. Ô Cláudio, então vamos aqui iniciar a nossa entrevista. E você sabe que eu vou te apertar aqui, né? Vou te fazer algumas perguntas aqui para que sim, a gente possa esclarecer aos nossos ouvintes a nossa posição com relação a tudo que está acontecendo hoje no meio evangélico, no meio político, no meio da sociedade como um todo. E nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que nós pensamos, né? As nossas ideias, porque existem muitos escândalos na mídia que não representam uma grande parcela da igreja. Verdade. Né? Mas então eu queria ter essa oportunidade de trazer aqui você, que é uma pessoa centrada, um homem de um conhecimento enorme, né? Uma conduta ilibada no ministério. Então, vamos começar aqui a nossa pergunta.
Pastor, na sua visão, né? Vamos começar então já falando sobre a questão da igreja. Na sua opinião, qual que é o maior desafio teológico que a igreja enfrenta hoje ao pregar o evangelho no século XXI? O maior desafio teológico é teológico. É teológico. Eu gosto de trocadilhos com palavras, né? Sempre gostei, mas realmente o maior desafio é teológico, porque hoje em dia a teologia foi colocada de lado, né? As pessoas não querem saber nem da teologia básica, nem da leitura da Bíblia de forma básica para o conhecimento. Então já começa por aí. O erro da igreja é querer pregar um evangelho sem usar o evangelho, né? E hoje em dia a gente está na época do pragmatismo, onde as igrejas querem muitas vezes utilizar o hype, como diz assim, né, para fazer crescer, encher de gente e tal, e muitas vezes essas pessoas não são doutrinadas, né? E não há nenhuma preocupação com relação a isso. Estou dizendo, como eu disse, 14 anos na Igreja Batista Manancial, 18 anos de ministério pastoral, mas além disso, são 30 anos de vida cristã, onde eu sempre fui discipulador, sempre, né, a gente ensinava nas escolas dominicais, a gente fazia evangelismo, a gente entrava na casa das pessoas, a gente recebia a gente na igreja, e de um tempo para cá a gente percebe que o que chega na nossa igreja de pessoas de outras igrejas, muitas vezes, são pessoas assim, muito cruas no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Então, assim, o grande desafio é voltar com a Bíblia para o púlpito, né? Voltar com a Bíblia para o púlpito, com uma leitura mais exegética, hermenêutica, contexto cultural, fazer uma leitura real do texto, né? Fazer uma dissecação mesmo do texto, não apenas uma leitura rasa, mas uma leitura mais profunda do texto, até porque a gente está num mundo muito plural, a título de conhecimento. A gente está na era do conhecimento, por assim dizer, né? Todo mundo tem um celular na mão hoje com inteligência artificial. Então, em tempo real, você está pregando e a pessoa está certificando ali, está olhando ali. E eu, por exemplo, domingo mesmo aconteceu isso. Eu estava pregando e eu falei uma palavra que eu não tinha certeza se o plural da palavra era aquele. E muitas vezes a gente, não sei se você usa esse recurso, mas eu uso o recurso de muitas vezes fazer perguntas para a igreja, para estimular a participação, chamar a atenção, chamar a pessoa a ser participante da pregação daquele evangelho. Então, assim, durante a mensagem, o irmão já pesquisou ali para ver se o plural era aquele mesmo, já fez sinal positivo para mim. Mas já teve situações em que eu fui falar de legiões romanas, né? Eu me lembro que estava falando do demoniado gadareno, aí fui falar sobre legiões romanas, muito tempo atrás. E eu citei números errados acerca da legião. Aí eu vi um rapaz, não tinha nem inteligência artificial, mas ele foi no Google mesmo, com o celular na mão ali, eu vi fazendo assim, ó. Ele fez o sinalzinho, tá tudo errado, tá falando bobagem aí em cima. Então, assim, esse desafio que a gente enfrenta, de não ser a única voz que prega na igreja, nos desafia a melhorar a nossa condição teológica. Porque falando na internet tem um monte. E um monte de gente, às vezes na escola dominical, às vezes até mesmo durante o culto, em algum momento de confraternização, você é interpelado por algum membro da igreja que escutou fulano de tal falando na internet. E porque o fulano de tal está na internet, tem mais seguidores do que você, aí a sua credibilidade fica em xeque. Então, assim, inclusive essa fala minha aqui, ela está bem, assim, muito próxima daquilo que eu usei como conclusão do meu curso, o meu TCC, né? Meu trabalho de conclusão do curso, eu falei sobre isso. Como que seria, ou como que deve ser a pregação do Evangelho no século XXI. Porque eu citei lá, né? Eu citei uma determinada denominação, dizendo que o discurso que encheu uma determinada denominação nos anos 80 é o mesmo discurso que está esvaziando essa mesma denominação hoje. Porque, né, o mesmo discurso, porque não acompanhou a evolução da mente humana, tudo muda. Hoje em dia o futebol, o pessoal, tem muitos técnicos brasileiros, por exemplo, e de outros países que vão para a Europa para estudar como que o Guardiola e o Ancelotti e outros técnicos que estão lá, né, José Mourinho, porque agora eles usam uma técnica de futebol diferente. Como é que esses caras fazem isso e tal? O que eles estão fazendo? Que o time está sai do primeiro tempo perdendo de 3-0, volta e ganha de 4-3. E o cara que estudou todo ali... Assim, aí muitos técnicos ficam para trás porque não sabem que aquilo ali é estudado. Então, se tudo está mudando, o ser humano está mudando e a maneira de lidar com esse ser humano está mudando, por que o nosso púlpito continua raso? Então, assim, a gente tem uma pluralidade de conhecimento, de informações,
uma teologia ainda lá atrás, né? Que muitos engessam, não pensam em aprimorar. Então, essa é uma das coisas que atrapalha o avanço do Evangelho, né? E também, uma coisa que atrapalha o avanço do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, tem a ver com a questão daquilo que é pregado na internet. A gente vê hoje em muitas igrejas e muitos pregadores por aí que tem as suas técnicas de fazer a igreja encher sem teologia, sem conhecimento bíblico. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem Jesus, um evangelho sem renúncia, que é mais atrativo, muito mais atrativo, né? E o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que desse livro aí, em outros momentos que eu ouvi falando, ele fala sobre isso. Isso é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio, porque essas pessoas não estão preocupadas realmente se o negócio é certo. A preocupação é se dá certo. É o pragmatismo. É o pragmatismo. Então, pastor, aí essa pregação do evangelho, né, que é tão rasa hoje em dia, que é um evangelho feito para agradar pessoas, ao invés de ser um evangelho feito para agradar a Deus. Né? Como é que nós podemos, pastor, dentro da sua visão, né, como é que o senhor enxerga aí essa relação entre essa fidelidade bíblica que o senhor citou aqui, que nós precisamos ter ao texto bíblico, né, e essa necessidade de adaptar essa comunicação dessa mensagem bíblica para as diversas culturas que nós temos hoje? E quando eu falo culturas, hoje nós temos diversas tribos, de adolescentes, de jovens e outras, né, outras tribos que são que sofrem, que precisam sofrer a influência do Evangelho. Como que o senhor enxerga isso, né, essa necessidade de nós pregarmos o Evangelho dessa forma? Então, é interessante porque, como eu disse no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma leitura, inclusive, da pregação de Jesus, né, a dinâmica da pregação de Jesus. Até porque eu ganhei da minha esposa um livro que fala exatamente isso, sobre comunicação, né? Como que Jesus lidava com as pessoas. Então eu fiz uma leitura, um estudo, algumas anotações sobre a maneira como Jesus pregava, depois a maneira como Paulo pregava. E a gente percebe que o fundamento precisa continuar o mesmo de sempre, o mesmo que sempre foi, né? Mas você pode mudar a liturgia, a maneira de falar, a linguagem, né? Porque você, igual você falou, são muitas tribos. Então você tem que falar em diversas línguas, né? O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 14, ele vai falar exatamente isso, que o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. E também Paulo vai dizer que a gente vai edificando sobre ele, né? Em alguns momentos, Paulo ordenou que as mulheres ficassem em silêncio, em outros lugares, outros ambientes, a mulher era líder. Então, assim, o fundamento, que é o evangelho pregado, que é a cruz, que é a perversão humana, a necessidade de redenção, né, a ressurreição de Jesus, esse fundamento ele tem que permanecer. Mas, muitas vezes, a linguagem tem que ser de outra forma. Você vai ter que falar com as crianças de uma forma, com os jovens de outra, e com outras tribos, por assim dizer, de outras formas, mas a mesma mensagem sempre. Tem que se fazer essa dinâmica. E o pregador versado na palavra, como a Bíblia diz, né? O homem versado, Jesus fala isso, o escriba versado tirará do seu tesouro, né, coisas novas e velhas. Então é a dinâmica de uma pessoa que se dispõe a pregar o evangelho, é essa dinâmica de você saber com quem você está falando e, portanto, como você vai falar. Interessante, pastor, isso que o senhor colocou, porque também é uma coisa que eu falo muito na minha igreja, que é mudar a forma e não o conteúdo, né? Nós podemos mudar a forma de pregar o evangelho, mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Meu sogro, pai da minha esposa, ele falava uma coisa muito interessante, e eu sempre guardei isso para mim. Ele dizia o seguinte, que a missão do pregador é tirar Jesus da cruz e botar o pecador lá. Interessante. Muito interessante. Muito legal, né? E aí esse desafio da comunicação. Como que a gente faz isso sem ofender, sem agredir, né? Mas mostrar para as pessoas que Jesus fez aquilo que nós deveríamos merecer. Né? Nós mereceríamos por causa exatamente desses nossos pecados que o Senhor colocou aí, né? E aí, pastor, mais uma pergunta, né? Há quem diga que a igreja perdeu aí o senso da urgência missionária. Não só precisamos ter uma mensagem profunda, como essa mensagem precisa atingir todas as pessoas, mas a igreja não está hoje com esse mesmo senso de missão
dos tempos antigos. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, pastor? Olha só, um fenômeno social, Henrique, assim, que a gente percebe é que, vamos colocar assim, 40, 50 anos atrás, o homem, digo o homem enquanto homem mesmo, o macho, ele trabalhava fora de casa. Muitos, inclusive 50 anos, 60 anos, trabalhava longe de casa. Às vezes ficava uma semana, 2 semanas, às vezes até um mês ou mais tempo, sem ver a família, sem ter contato com a família, porque ele precisava fazer dinheiro para cuidar da sua família. O tempo foi passando, esse homem foi ficando cada vez mais dentro de casa. E à medida que o tempo vem passando, está ficando cada vez mais dentro. Então a gente está sendo chamado para dentro. Você e eu somos da época que a gente brincava na rua, quando criança, até de noite. A mãe tinha que chamar a gente para casa 10 horas da noite, 10h30, menino vem dormir. E a gente ainda queria ficar mais. Hoje em dia, nossos filhos, nossos adolescentes são chamados para dentro de casa. Então, esse é um fenômeno social que está acontecendo em todos os setores, né? E a gente, em todas as áreas, né? A gente vê assim, tanto o homem que não trabalha tanto fora, mais está mais dentro de casa, acompanha a criação, o desenvolvimento do seu filho, o desenvolvimento da sua família, o que ele não fazia antes. Tanto o homem, acontece isso com o homem, como acontece com a esposa, como acontece com os filhos, como acontece nos trabalhos. Hoje em dia, e a gente viu a pandemia, ela deu um boom nisso, né? O sujeito que precisava sair para ir no escritório, hoje ele montou o escritório dentro de casa. Então ele tem o tempo dele que ele vai malhar, não sei o quê. A minha empresa funciona a partir da minha casa. Entende? Então assim, eu vou fazer meu serviço, vou fazer o almoço primeiro. Vou fazer o almoço primeiro, depois eu faço esse serviço aqui. Então, eu vou malhar primeiro, depois eu faço esse serviço. Então, assim, e isso também atingiu a igreja. Porque o ser humano que está fora da igreja, trabalhando, produzindo, é o mesmo ser humano que está dentro da igreja. E aí, isso tirou a força missionária. Esse é um primeiro ponto. Porque a igreja foi chamada para dentro e se tornou um centro de convivência. Como Pedro disse lá na Transfiguração, bom estarmos aqui. Né? Quando estava Pedro, Tiago e João ali que viram Jesus transfigurado. E agora tem um upgrade aqui, tem Moisés e Elias. Então a gente não está só com Jesus, não, a gente vai ter Moisés e quando ele fala isso, a Bíblia diz que Deus interrompe ele no meio, porque ele estava falando um monte de besteira, né? Porque ele queria ficar ali com os 3. Não é os 3, agora é só Jesus. Esse é meu filho amado, ele você tem que ouvir. Então assim, Deus estava mostrando um momento da transição de uma era para outra era, né? Para a era da graça. E Simão Pedro, como os demais, não entenderam, e também não vamos culpá-los, né? A gente também não entenderia se estivesse ali. Com certeza. Né? Então, mas o que Pedro, a Bíblia fala assim, Pedro, sem mesmo saber exatamente o que ele estava dizendo, ele falou, bom estarmos aqui. Parecia que ele estava meio em torpor, né? meio anestesiado, né? E não é para mim. Você não viu uma pessoa transfigurada o tempo todo por aí, né? Talvez tivesse descido correndo um lá, né? Então, assim, tanto é que eles ficaram atônitos, tremendo, né? Mas bom ficarmos aqui. Aí Jesus aparece para dar aquele corte no texto e a transfiguração para de acontecer, Moisés e Elias desaparecem e Jesus chama eles para a realidade, vamos descer. E quando eles descem, tem um menino endemoniado lá embaixo. Sim. E assim é. E esse menino estava endemoniado. A Bíblia diz que Satanás queria tirar a vida dele, porque ele fazia tentativas de suicídio, né? Jogava ele no fogo, na água. Sim. A ideia era tentativa de suicídio. Então, e a igreja não estava dando conta daquilo. Era necessário que pessoas que tivessem experiências mais profundas estivessem lá. Mas bom é estarmos aqui em cima. E às vezes na igreja também é assim. É muito bom a gente receber no domingo os nossos irmãos. A igreja é necessária. Eu até assisti o podcast do pastor Elias, né? A igreja é muito necessária, é muito bom o convívio. A gente precisa de ser acolhido, precisa acolher, a gente precisa de receber uma palavra. A gente precisa disso. A gente precisa disso tudo. Só que a gente está gostando de ficar só assim tá bom demais. E é interessante, Henrique, porque eu tive uma reunião com liderança, com os líderes da igreja, no último sábado agora. A gente teve uma em julho e tivemos uma agora para pensar nos rumos da igreja. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão é exatamente isso, que é sintomático isso, não só na nossa igreja, mas praticamente em todas as igrejas, a ideia de bom estarmos aqui. E a gente viu uma coisa interessante também analisando isso tudo, né? Hoje em dia, a gente quer evitar o confronto. E nessa dinâmica onde tem muito conhecimento plural, né? Todo mundo, a gente está na era da pós-verdade, todo mundo hoje tem uma verdade a ser dita, e essa diversificação de conhecimento,
a gente não quer esse estresse. Então, vamos pregar para nós mesmos, que é mais fácil. Você já entende, já aceita. Eu não vou ter nenhum tipo de embate contigo, porque a nossa mensagem é igual e vamos ficar por aqui. Que bom estarmos aqui. E aí a igreja vai perdendo a urgência missional, que é o DNA dela. Inclusive, pastor, eu costumo dizer até o seguinte, que a melhor coisa que inventaram para os evangélicos, para os crentes, é chamar o outro de irmão. Porque eu não preciso saber o seu nome, eu não preciso saber onde você mora, eu não preciso de um relacionamento extra-templo. É irmão, irmã e tá tudo bem. Né? E aí a gente fica ali vivendo também aquela comunhão rasa, aqueles momentos ali de alegria, de euforia, muitas vezes, né? Num momento de louvor, ouve a pregação, vai embora para casa e aí até domingo que vem a gente se encontra novamente. Né? Porque tem isso também. Porque, igual eu falei, a gente quer estar juntos, mas às vezes não é nem para se cuidar, é só para estar juntos. Porque quando eu te perguntar, e aí, pastor Henrique, tudo bem? Se a sua resposta não for positiva, rapaz, eu me arrependi de ter feito essa pergunta, porque eu não quero me comprometer, as pessoas não querem se comprometer. Exato. Então, a igreja se tornou um lugar do bem-estar, onde eu vou para ouvir uma mensagem para mim. Inclusive, a gente fala, meu Deus, minha fé, minha igreja. E o evangelho é plural, né? Plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, exato, né? Mas para nós não, é meu, minha fé. Uma vez eu tinha contratado um trabalho de um pedreiro e eu adiantei o pagamento dele. É difícil, pedreiro não adianta o serviço, mas às vezes ele adianta o serviço. É verdade, Mas eu dei o dinheiro para ele, né? Aí ele falou assim, rapaz, que legal, você me deu o dinheiro... Todo o dinheiro de uma vez, está confiando em mim. Eu falei assim, meu Deus é rico. Eu falei assim com ele. Ele falou, meu não, nosso. E ele nem é da igreja. Ele nem evangélico é. Ele falou, nosso. Eu falei, rapaz, a gente comete esse erro sem, né? A gente chama de meu e é isso. Isso aí é uma coisa que eu tenho sempre procurado falar na igreja, né? Que toda oração pública que você faz, ela tem que começar com o nosso. Senão não dá para você falar o amém. Verdade. Porque a pessoa está orando para o Deus dela, que você não sabe se é o mesmo seu. Não é? Verdade. Porque até nessa pluralidade que existe hoje, essa quantidade de interpretações que nós temos, e isso é uma coisa que eu também falo na minha igreja, cada um ali naquele momento tem um Jesus na mente. Tem um Jesus diferente em cada cabeça naquele ponto, cada um enxerga um Jesus de um jeito. Então, quando a pessoa fala, meu Deus, eu não sei se ela está falando do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Verdade. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu faço live todos os dias lá nas minhas redes sociais, no Facebook, né? Posto no Instagram. E uma das lives dessa eu falei sobre essa questão, né? De a gente... Deus é relacional, né? Jesus é relacional. Exato. Então, cada um... Pode ver que está escrito lá, o Evangelho segundo Mateus. É a percepção de Mateus com relação a Jesus. Sim, é a percepção do Marcos, é a percepção do Lucas, e assim é. É a percepção do pastor Henrique, a percepção do pastor Cláudio, e assim é. Sim, né? Então, de fato, a gente... quando você prega o Evangelho, cada um vai receber de acordo com a visão que tem, com o relacionamento que tem, com o mesmo Deus que você está pregando lá. Mas ele... Tanto é que a Bíblia fala sobre os nomes de Deus, né? Os nomes de Deus, eles existem com grande quantidade por causa das experiências que cada um teve com ele. Deus ouve, Deus cura, Deus sara, Deus faz isso. Deus é minha bandeira. Cada experiência que cada um teve ali foi colocando o nome de Deus de acordo com o que tinha presenciado, né? É verdade, pastor. E é assim mesmo que funciona, né? As pessoas, elas vão estabelecendo o seu relacionamento, e como Deus é relacional, aí ele passa a ser o meu Deus, o Deus com quem eu tenho esse relacionamento. E Jesus, ele deixa um ensinamento muito claro para nós com relação a isso, que ele fala assim, entra para o seu quarto e fecha a porta. Exatamente. Então, quando você entra para o seu quarto e fecha a porta, ali o Deus é seu. É seu. A experiência é sua. Mas dentro do ambiente público, ele tem que ser nosso, porque senão não há comunhão, senão não há adoração autêntica, legítima. Então, nós todos precisamos estar ali no mesmo propósito, com o mesmo pensamento de adorar ao Senhor, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Né? Senão não há comunhão. Né? Mas, pastor Cláudio, vamos lá. Falando sobre essa questão da igreja, né, que o senhor tocou aí no assunto, de estarmos dentro da igreja, o que o senhor considera aí mais perigoso para a nossa obra missionária? É perseguição externa ou apatia interna? Isso é
Deixa eu descascar um pepino aí. A apatia interna é pior. Ela é pior do que a perseguição. Aliás, tem até um texto antigo que eu li que fala alguma coisa sobre isso, né? Alguém falou com um pastor: pastor, se nós fôssemos mais perseguidos, seríamos melhores crentes? Ele falou: não, se nós fôssemos melhores crentes, seríamos mais perseguidos. Olha que interessante. É o contrário. Muito interessante. Então, assim, a apatia interna, ela é mais nociva, né? Porque ela é uma apatia que nos tira a nossa mobilização evangelística, missional, né? A gente realmente não vê urgência em fazer o que tem que fazer, já que a salvação já chegou a mim. Então, seria bom se a gente realmente acreditasse que Deus determinou mesmo, porque aí fica mais fácil. Então, quem Deus for salvar, vai salvar mesmo, não vai precisar de mim para fazer nada. É muito mais confortável. É mais confortável, não tem o embate missional. Vai chegar mesmo? Vai chegar, então vai chegar e Deus vai salvar mesmo, então não tem... Então a apatia, o Luther King, né, Martin Luther King falou sobre isso, né? O silêncio dos bons incomoda mais, porque a igreja ela tem a prerrogativa e a responsabilidade profética. E a responsabilidade profética, ela é de confronto, né? A gente pensa que o profeta é o homem do vaticínio, né? O homem que fala do futuro, é o homem que prevê o futuro. Toda vez que fala em profecia, a gente pensa nisso, né? Isso talvez seja uma parte somente da função profética. A função profética é o confronto, é o que João Batista fez com Herodes. Olha, você pode me prender, você pode matar, mas é errado o que você está fazendo. Então a igreja, ela não, como ela está fugindo do confronto, ela fica apática, que é melhor. Né? Não vamos nos pronunciar sobre esse assunto, não vamos falar sobre nem o que a gente crê, porque senão alguém pode questionar. E aí, lembra que nós começamos a falar sobre a ausência de teologia? Sim. Se alguém questionar, não tem como responder. O apóstolo Pedro falou que a gente tem que estar preparado para dar uma resposta, né, acerca da razão da nossa esperança. Isso, da razão. Da razão. Eu gosto muito dessa palavra, razão. Né? Mas acontece que a gente não é treinado a ter razão, não sabe nem se tem esperança. Você perguntar, uma vez chegou uma pessoa na igreja, e já estava 5 anos numa outra igreja bem grande, chegou na nossa igreja e eu dou aula para os novos. Então, a gente estava lá na classe, e eu fiz um teste. Eu falei assim, vamos abrir nossas Bíblias em Abraão capítulo 3. E a pessoa ficou procurando Abraão capítulo 3. Aí eu falei assim, você era de qual igreja? Ele falou, quanto tempo? Quase 10 anos na igreja. Eu falei, mas lá não abria a Bíblia não, gente. Está caçando Abraão na Bíblia até agora. Então, assim, é por causa desse tipo de coisa que é melhor ficar apático. Quantas vezes não deve ter acontecido contigo, pastor Henrique, de um membro da igreja ficar apertado com a pergunta que foi feita para ele, e ele te mandar uma mensagem e te ligar, pastor, já. Isso assim, como é que é? Me perguntaram, não estou sabendo responder. Já aconteceu. Cara, você está lá. Né? O pastor, às vezes a pessoa, pastor, tem um demônio aqui, vem expulsar para mim. Já aconteceu esse tipo de coisa. Irmão, você está aí. Onde você está, você tem que ser luz para apresentar o evangelho. O mesmo Espírito Santo está em você, está em mim. O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu sou melhor do que você. Exatamente. Então, corre atrás, cara. Hoje em dia você tem um telefone na mão com inteligência artificial. Você pode estudar o que você quiser. Exatamente. Né? Mas não, é mais fácil terceirizar. É terceirizar. Vamos terceirizar. Vamos chamar o pastor, vamos chamar o diácono tal, que resolve pra gente. E até porque, pastor, na verdade, o que acontece é que para que você possa fazer isso, você tem que gastar o seu tempo. Né? Nós não cantamos, eu estou gastando a minha vida. Tem uma música que a gente canta assim, e às vezes a gente não está gastando. Às vezes não está. Com isso, a gente canta, mas nós estamos sendo hipócritas, porque a gente está falando que está gastando a vida e na verdade não está. Tem eu escutei no podcast um rapaz falando, ele disse o seguinte, o momento que a gente mais comete o pecado da mentira é no momento do louvor. A gente canta tanta coisa que a gente não vive. E essa é uma delas. É verdade. Inclusive tem uma música que eu até nem gosto muito de cantar, nem gosto muito quando a igreja canta, mas a gente canta. Uma família sem qualquer falsidade. Sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, o compromisso. Né? Então, assim, eu costumo falar com o pessoal lá na igreja, né, onde eu vou, falar essa música é uma música profética. Aí sim, a profecia de que nós vamos atingir essa maturidade um dia, de viver isso na prática, né, de ser isso mesmo. Mas dentro do contexto da igreja, realmente eu acho que a questão da apatia interna, ela é mais cruel. Ela é mais cruel, porque ela ignora
as pessoas. Verdade. Ela exclui, né? Ela marginaliza as pessoas. O que acontece? Eu falei aqui sobre a transfiguração. Da mesma forma que os discípulos, eles eram agentes eles eram agentes da transição da velha aliança para a nova. Sim. Então, assim, eles não entenderam, não assimilaram totalmente a mensagem de Jesus. Essa mensagem foi depois, vamos dizer assim, decodificada ou sistematizada por Paulo. Os primeiros discípulos ali, o Simão Pedro, o João, eles não estavam entendendo muito bem como que eram as coisas. E você vê que Paulo se converte depois e ele aparece no cenário muito tempo depois e ele fala assim, eu fui procurar o Simão. Ele foi procurar o Simão. E quando ele vai procurar o Simão, ele vê o Simão ali meio em cima do muro. Não sabia se era judeu ou se já era cristão. Sim. Então, assim, e a gente parece que até hoje não assimilou a mensagem de Jesus, porque a gente considera o cristianismo uma religião. E Jesus, ele não considerava que o movimento que ele estava fazendo era uma religião. Ele considerava que o movimento que ele estava fazendo estava para além disso, era um relacionamento. E ele chega a dizer assim, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, ou seja, que vocês andam nos meus passos, se vocês também amarem uns aos outros. Exato. Como eu vos amei. Exato. Porque na religião não tinha esse tipo de coisa. E ele, assim, a gente está lendo lá na igreja, nas quartas-feiras, o Evangelho de Mateus. Uma leitura fria. A gente pega o texto bíblico, lê o texto e vai analisando ali as questões textuais, culturais, hermenêuticas, exegéticas, analisando as palavras. E quanta descoberta a gente faz quando a gente faz uma leitura fria assim. Porque, via de regra, a gente faz a leitura a partir dos olhos de algum intérprete. Seja do cara que escreveu a lição da escola dominical, sim. seja de alguém que escreveu um livro sobre o assunto. Então, pela lente de outros, né? Mas ali não, a gente nas quartas-feiras está fazendo a leitura a partir das nossas próprias lentes. Abre aí na sua Bíblia, está escrito isso aí, vamos ver como é que... Então, quando você vai fazendo essa leitura, você vai percebendo, por exemplo, que Jesus ele falava de relacionamento de uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma religião, né? Por exemplo, a gente leu lá capítulo 18, no início os discípulos de Jesus começam a se perguntar, quem de nós é o maior? Sim. Eles já começam a achar assim, Jesus está falando muito negócio de morrer, e esse grupo não vai ter que continuar, quem de nós vai liderar esse negócio? Eles estavam olhando as hierarquias romanas, onde tinha os generais, os centuriões. Ele estava olhando as hierarquias religiosas, que tinha o sumo sacerdote, o escriba, cada um tinha a sua importância, né? E aí, qual de nós vai ter a maior importância no grupo aqui? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio. Crianças que não produzem, crianças que são totalmente dependentes dos adultos, né? Crianças que não tinham voz ativa, quem acreditaria na mensagem de uma criança? Crianças que tinham o coração ensinável, crianças que, se você chamar a atenção, daqui a 2 minutos ele vem e te abraça, meio choroso, mas te abraça, te perdoa ali, porque ele, de alguma maneira, ele sabe que precisa de você, né? Daquele relacionamento, para ele é importante. Então, e no momento que Jesus vai falar isso, é um momento onde as crianças, muitas vezes, não eram vistas nem como seres humanos. Eu tô formando em psicanálise. E eu estava lendo um texto lá sobre a psicologia infantil. E uma das coisas que me chamou a atenção, numa matéria especificamente desse assunto, é dizer que as crianças começaram a ser consideradas como seres que precisavam de uma atenção semelhante à dos adultos na Idade Média, cara. Que é isso? Século 17, 18, que começaram a perceber que as crianças precisavam de cuidados semelhantes aos cuidados dos homens, dos adultos. Entendi. Antes, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Não tinha a voz própria, não tinha interesse próprio. Então, quando Jesus chama essa criança para o meio, e ele permanece com essa criança ali no meio ao longo de um bom tempo do capítulo 18, ele está mostrando que o cristianismo tem que ser diferente. O cristianismo é uma coisa diferente, que precisa ser decifrado de uma maneira diferente. Senão, a apatia acontece. Você vai na igreja, você nem olha na cara do irmão. Você alimenta um ódio na igreja, mesmo dizendo que ama a Deus. No tempo de Tiago já tinha isso, ele falava isso, né? Se você diz que ama a Deus, mas não gosta do seu irmão, ou odeia seu irmão, você é mentiroso. Mentiroso, exatamente. Mentiroso. Não tem como, né? A gente amar o que a gente não vê se a gente não ama o que a gente vê. O que está tão perto de nós, como é que você vai amar aquilo que está tão distante, é verdade, né? É interessante isso mesmo. Mas, pastor, então vamos lá. Em tempos de globalização digital, né? O que significa ir por todo mundo aí de forma prática? O que o senhor considera?
Olha, o senhor está falando de negócio de inteligência artificial, né? Nós estamos na era da internet e tem até um amigo que fala que hoje a nossa vida está na palma da nossa mão, né? Então, costumo sempre pensar e falo isso às vezes na igreja, né? Se o apóstolo Paulo tivesse WhatsApp, se ele tivesse, se ele tivesse um e-mail, se ele tivesse um site, né? Como é que o senhor enxerga essa questão aí dos nossos dias tecnológicos e a globalização digital, né? E a pregação do evangelho ir por todo mundo? nós somos do tempo, e esse tempo não está tão longe, né? Eu falei que a gente se converteu uns 30 anos atrás. Eu me converti há 30 anos atrás, no dia 9 de abril, né, de 95. E nesse tempo eu me lembro de subir e descer muitos morros, né? Vila Esperança. Sim. E outros bairros, Nova Benfica, por exemplo, estava iniciando Nova Benfica e fazia discipular 2 horas da tarde, tá eu lá suando na casa da pessoa com folheto ali, com a mensagem para entregar, para fazer um discipulado com a pessoa. E nós somos dessa época aí, onde a gente andava por todo lado. Por exemplo, eu tive a grata alegria de ser participante do início da primeira igreja batista em Simão Pereira. Ela era uma congregação da segunda igreja, e eu era seminarista. Então, a cada 2 domingos eu ia para lá. 2 vezes por mês eu ia para lá, saía de casa 4 horas da tarde, porque eu não tinha carro. Então, lá não tinha atividade de manhã. Então, eu saía de casa 4 horas da tarde, tomava o ônibus na praça da estação, porque o horário do ônibus era esse. Então, não tinha como. A escola dominical era 15 para 6. Começava a escola dominical de 15 para 6 até 7 horas, fazia o culto de 7h30 às 9 e ficava no ponto do ônibus até 10h30, que era o horário que o ônibus voltava. Então, assim, a gente é desse tempo, de pegar um violão, colocar nas costas e ir para a praça, né? Para abrir a Bíblia ali com o violão e tocar e falar e anunciar e tal. E hoje a gente tem a facilidade da internet, né? E eu acho, sinceramente, eu penso, né? Sinceramente, que se Jesus, Paulo, Pedro e tantos outros estivessem na era digital, eles entrariam em muitos lares, né? Entrariam em muitos lares, porque hoje olha só como é que são as coisas, Henrique, o pastor Henrique. A gente era de Benfica. E em Benfica você batia na porta, a pessoa abria e te dava até um café. Dava até um café. Toma um café, você está pregando. Está no sol aí, rapaz, vem cá. E ela tomava um café, tomava um refrigerante para pregar o evangelho. Às vezes, tinha aquele que soltava um cachorro também atrás da gente, né? Aí quando eu saí de Benfica e eu fui membro lá na segunda igreja, o ambiente cultural é diferente. Você vê que você sai do norte, vai para o sul, da mesma cidade, e uma cidade não tão grande como Juiz de Fora, né? Mas o ambiente cultural já é diferente. Você já bate na porta, o cara te atende no interfone. Aí eu sou da igreja, já acabou, já desligou o interfone, acabou o assunto. A não ser que ele foi irmão na fé. Aí ele já atende, nós somos irmãos, Pai do Senhor. Mas aí você já está perdendo seu tempo, não adianta nada. Mas a pessoa que não é da fé não vai abrir um portão para você. E hoje em dia também está assim. Aí você tem, como eu disse, né, nós somos chamados para dentro de casa. Você tem, hoje em dia, as pessoas que não saem de casa para absolutamente nada. O cara não vai no mercado comprar as coisas, ele tudo é Mercado Livre que entrega na porta, é o mercado do bairro que entrega na porta, ele não sai de casa para nada, então ele não quer ir na igreja também. Hoje tem o Santo Culto no celular, né? Antigamente tinha o Santa Missa no celular, então o Santo Culto no celular, então nenhum membro da igreja não quer sair de casa para ir no culto, não quer se relacionar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir nessa pessoa. Você tem que ir nessa pessoa. E eu comecei a fazer live. Tem 3 anos e meio que eu faço live direto, todo dia. Às vezes, salvo quando eu estou de férias e estou muito cansado, como foi agora, em julho, aí eu decidi não fazer. Mas até nas férias eu costumo fazer live. E de segunda a sexta. Eu comecei a perceber o seguinte, eu faço a live, passa 1h30 ou 2 horas depois, só no Instagram dá 200 visualizações. Então eu falei para no mínimo 200 pessoas, só no Instagram. Fora mais umas 70 ou 80 pessoas no Facebook. Então assim, e no domingo, na igreja, eu falo para 80 pessoas, para 90 pessoas. Entende? Né? Durante o culto. Então eu estou chegando em mais lugares através da live. Estou chegando em mais lugares. E a igreja precisa ter essa visão. Né? A gente na reunião de líderes, a gente até falou sobre isso. O ambiente digital hoje é um ambiente que proporciona isso. É claro que a gente enfrenta também, por causa do ambiente digital, por causa de tudo, de inteligência artificial, a gente acaba enfrentando alguns desafios que acabam trazendo problemas para a igreja. Igual a gente já viu aí, a Bíblia diz assim,
que nos últimos dias os homens iam procurar pregadores segundo o comichão dos seus ouvidos, né? Sim. Então você pode programar uma mensagem ou um mensageiro de acordo com aquilo que você quer ouvir. Tem igrejas, teve na Alemanha, me parece, teve uma que fez, e aqui no Brasil, em São Paulo, uma igreja, acho que é Assembleia de Deus. E até o pessoal ficou espantado, porque a gente pensou-se que ia começar numa igreja tradicional, mas começou numa igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus. Fez um culto dirigido pela inteligência artificial. É claro que não teve o pregador em si. Toda a dinâmica do culto funcionou a partir da programação da inteligência artificial. Mas na Alemanha e outros países e outros lugares, você programa o pregador que você quer ouvir. E muitas vezes a mensagem que você quer ouvir na boca daquele pregador. Então isso vai matando a inspiração divina. Aquele negócio que eu e você temos, e outros pastores têm, hoje é terça-feira, você vai pregar domingo, mas você já começa a orar pedindo a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja no domingo? Essa é sempre a minha oração. É a minha oração também. É a minha oração, porque eu preparar um sermão aleatório é fácil, muito fácil. Mas eu não quero preparar um sermão aleatório. Eu quero ser usado por Deus. Sim. Então, Senhor, o que a sua igreja precisa ouvir? Traz a iluminação do Teu Espírito Santo e vai chegando no coração da gente. Mas quando você tem em mãos uma ferramenta que em 1 minuto gera um sermão com profundidade teológica, exegética e tudo mais, e impacta as pessoas, você só tem que usar a técnica da comunicação, a entonação, o movimento. O seu recurso é esse. A homilética, né? A homilética. Você só precisa disso. Aí o que faz a coisa ficar um tanto quanto estéril, né? Aí vira mais uma palestra religiosa, como o pastor Mário Rosa falava. Exato. Né? Uma palestra religiosa do que um sermão propriamente dito. Infelizmente chegamos nesse tempo que o pastor Mário Rosa falava, né? Exatamente. E era profético. Exato. Né? Exato. Quantas vezes eu sempre falo isso pro pessoal da igreja lá, como eu sou feliz por ter tido um homem da estatura do pastor Mário Rosa como meu doutrinador. Eu falo como muito aquele dele que lá na me igreja. Ensinou, né, os primeiros passos. Eu nunca tive pressa de sair da sala da escola dominical dele. Passei mais de 2 anos estudando a palavra de Deus com ele. E assim, sou muito grato a Deus por ter me colocado no caminho, ou tê-lo colocado no meu caminho. Eu também sou. Hoje é muito da minha firmeza na fé, da minha firmeza doutrinária, eu devo àquele homem. Exatamente. Né? Eu também um homem de Deus, realmente que, como a Bíblia fala, homens dos quais o mundo não era digno. É verdade. Né? É verdade. E ele, irmão Sebastião Mendes. Exatamente. Eu cito os dois lá. Né? Direto na igreja. Eu também falo direto na igreja. Cito os dois direto. Sebastião Mendes. O irmão Roldão, o diácono Roldão. Sim, lembra. Também cabecinha branca. Sim. Eu estava novo convertido, me lembro uma vez que eu estava sentado, participando de um culto à noite, e o pastor Mário Rosa pregando começou a chorar, porque ele estava muito tocado pelo Espírito Santo. O irmão Roldão do meu lado, ele falou, você está entendendo o que está acontecendo ali? Eu lembro disso assim, nítido. Aí eu, não, era novo convertido, não estou entendendo. Ele falou, ele está cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa busca a Deus, e Deus toma essa pessoa para entregar a mensagem, ele fica assim, cheio do Espírito Santo. Eu chego a arrepiar quando eu lembro disso, porque de fato, a gente pensa até emocionado. Não, ele está sendo tomado pelo Espírito Santo ali. Com certeza. É algo que você não controla. É verdade. Que você não tem como falsificar. É verdade. Eu vou chorar aqui para o pessoal achar que eu estou. Isso acontece naturalmente. Né? Verdade. É muito interessante. E dentro dessa visão da questão da globalização e da internet, eu queria contar para o senhor um caso que aconteceu comigo, que foi muito interessante, que uma irmã, eu estava no mercado aqui em Juiz de Fora, fazendo compra. E aí, eu estou lá na fila do presunto lá, esperando a minha vez. Aí chegou uma moça perto de mim e falou assim, o senhor é lá da Igreja Batista do Grajaú? Eu falei assim, eu sou o pastor lá. Ah, eu já fui daquela igreja lá e tal, quando eu morava aqui em Juiz de Fora e tal, eu frequentava a igreja lá, eu conheço o pessoal, a irmã Catarina. A irmã Catarina é uma bênção, muito bacana e tal. Eu tive uma conversa rápida assim na fila, e aí eu perguntei para ela, mas você falou que você, quando morava em Juiz de Fora, né, você frequentava lá a igreja. Hoje você mora onde? Ela falou comigo assim, no Japão.
Aí eu falei, uai, mas como é que você me conhece? Ela falou, pela internet. Aí. Pela internet. Eu vejo o senhor pela internet. Eu falei, olha que coisa acompanha interessante. A vida da igreja, né? Né? Interessantíssimo. Isso foi assim, algo realmente muito interessante, porque eu jamais poderia imaginar que a minha exposição estaria atravessando o planeta, né? Você lembra de uma moça que tinha lá em Benfica? O nome dela é Cristiana. Ela casou com um missionário americano, foi para os Estados Unidos. Lembro. Ela acompanha a live, ela mora nos Estados Unidos. Recentemente conversei com ela na internet. Ela acompanha as minhas lives, ela vê a igreja. Está lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não sabe. E tem um casal de tios de uma moça lá da igreja que também acompanha nossas lives. Então, assim, que mora nos Estados Unidos, inclusive. Então, assim, a gente não sabe o poder do alcance, né? O alcance, exatamente, né? E às vezes, uma simples mensagem de WhatsApp. É verdade. Né? Você manda para a pessoa. Teve um dia que eu enviei uma mensagem, eu costumo fazer isso às vezes, mando uma mensagem, acordei, orei para aquela pessoa, Deus trouxe aquela pessoa na minha mente, eu orei para aquela pessoa e mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, eu estou em oração por você, 3 horas da manhã. Pois no outro dia ela me ligou e falou assim, pastor, aquela hora que o senhor mandou aquela mensagem para mim, eu não estava conseguindo dormir. Que bênção, cara. Eu não estava conseguindo dormir, mas depois que eu li a sua mensagem, que eu falei, se o pastor está orando por mim, eu consegui deitar e dormir. É muito... Eu ouvi você conversando com o Elias aqui, com o pastor Elias, e teve esse momento, né? O pastor Elias é muito pastor mesmo, né? Ele é o que eu falei com ele, coração de pastor. Né? Ele é um pastor. Tem coração de pastor. Ele pastoreava a gente na sala de aula, no seminário. Inclusive, até eu falei com ele, desculpa te interromper, Cláudio, eu falei com ele que numa daquelas aulas do seminário, que a gente chegou a estudar junto um tempo, depois eu tive que me afastar, né? Por causa da saúde. Mas eu me lembro até hoje de uma pregação que ele fez naqueles cultos de 5 minutos que a gente tinha antes da aula começar. Eu lembro até hoje, eu falei com ele aqui, comentei com ele aqui em off, né? Falei com ele, Elias, eu me lembro daquela mensagem até hoje, eu não consegui esquecer. Né? A gente fazia uns 5 minutinhos mesmo. 5 minutinhos era ali, né? Era muito, muito bacana. Mas então, assim, tempo que a gente passava lá. O pastor Elias, lembrei dele, né? Porque exatamente essa questão de quando você tem o coração pastoral, às vezes você tem esses ímpetos, né? De gastar um pouco mais de tempo com alguém, até mesmo de preparo. De repente você percebe que a pessoa só precisa ser lapidada. Vou investir. E eu falo assim, igual você citou o pastor Mário Rosa, né? A gente falou sobre ele aqui, a gente sempre fala sobre ele. Ele investiu em mim. O pastor Mário Rosa investiu em mim. Ele... É aquilo que você falou. Então, assim, ele trabalhou muito nesse sentido de investir em mim, e não só em mim, em alguns de nós. A igreja dele, a igreja de Benfica, de lá saíram muitos pastores, né? A gente tem muitos pastores hoje aí que saíram de lá e realmente com a mesma firmeza, com o mesmo pensamento, Sim. com a mesma envergadura, né? E que a gente aprendeu com ele, porque ele não ensinava, não era só o didático, não. A vida dele inspirava a gente, né? Sim. Então, assim, é interessante. A gente precisa replicar isso, né? Gastar um pouquinho mais de tempo, investir um pouco em alguém, de repente, uma madrugada, como você fez, eu mando uma mensagem aqui. Às vezes acontece isso também. Eu mando uma mensagem para alguém e a pessoa, às vezes, passou despercebido por muitos no culto, mas aí você está pregando lá na frente, você está vendo as pessoas ali. E aí Deus te toca, você está no carro dirigindo, fala, eu vou chegar em casa e vou mandar uma mensagem para o fulano. Que eu vi a carinha dele, não estava muito legal, não. Aí você manda e realmente precisava, enfim. É importante. Essa dinâmica. Tem uma amiga minha de uma igreja co-irmã nossas aí, né? Uma irmã. Ela fala assim: você é o pastor mais místico que eu conheço. Pastor místico. Porque eu acredito em intuição. Sabe? Eu acredito no olhar, eu bater o olho e Deus mostrar coisas. Sim. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo profeta Eliseu, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito nessa... Acredito que não pode ser uma coisa só racional. É racional também, mas não sou. Eu sou um homem dos livros, gosto de ler. Mas eu acredito no toque, no olhar, no pensamento, em uma série de coisas assim que estão para além da razão humana, sabe? Que o Espírito Santo é capaz de usar a gente para fazer isso, até mesmo para manifestar a graça dele. Sim, inclusive até isso que você está falando aí, Cláudio, aparece muito nos textos de Jesus. E Jesus, conhecendo o pensamento deles,
Né? E Jesus, sabendo que eles arrazoavam sobre aquele Exatamente. assunto, ele interpelava e falava, por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão fazendo isso? Né? E Jesus conhecia o pensamento daquelas pessoas. Né? Um exemplo claro disso também é de Zaqueu, em cima da árvore. Jesus olha para ele e fala assim, desce aí, Zaqueu, vem cá. Exatamente. Né? Ele sabia exatamente onde ele estava, falou, Zaqueu, desce aí, vem cá. Exatamente. Vamos bater um papo ali que eu vou te mostrar umas coisas que você não sabe. Alguém me tocou. Aquela mulher, né? Alguém me tocou aqui. Mas, tanta gente tocando, né? Não. Isso. A intenção desse toque foi diferente. Isso até é um despertamento para nós, né? Sim. Que às vezes a gente está tão próximo de Jesus e não consegue tirar nada de bom dele. É verdade. Né? Às vezes você está dentro da igreja e você não consegue ouvir uma mensagem. Você está dentro da igreja, a pessoa levanta, vira as costas e sai. Né? Ela não entende que Deus está falando naquele momento ali. Então, a gente é do tempo, que eu não sei se certo ou errado, mas a gente é do tempo que o culto começava. Aí começa o louvor, tá de louvor acontecendo. Aí acabou o louvor, a pessoa fala, agora vamos ouvir Deus falando. Não era isso? Sim. Agora nós vamos ouvir Deus falando aos nossos corações. Claro que ele está falando o tempo todo, mas ali mostrava a importância da palavra. Exato. Né? Mas hoje em dia a palavra, às vezes, eu sei que não é o caso da sua igreja e não é o caso da minha igreja. A igreja reserva para mim 1h10 para pregar. Todo domingo é assim, o culto tem 1h30. 20 minutos de louvor e qualquer outra coisa que aconteça não ultrapassa meia hora, assim. Mas não é que eu determinei nada disso, não. É porque a igreja onde eu estou e a igreja onde você está, porque eu conheço a igreja onde você está, as pessoas têm sede da palavra. As pessoas querem crescer. Então elas querem gastar mais tempo ouvindo o que vai ser dito, o que vai ser pregado ali. Então, assim, mas houve um tempo em que se falava isso, né, vendo essa importância. Hoje em dia, o pregador do púlpito, se ele não tiver uma certa relevância, de alguma forma, ele vai ser só mais um que fala na cabeça daqueles que estão ali sentados ouvindo. Porque aquela pessoa que está ali sentada ouvindo, já durante a semana, escutou 1 milhão de outros pregadores, que de repente leram o mesmo texto que você está lendo ali, falou coisas mais interessantes que interessou mais a ela do que o que você está dizendo. É verdade. Cláudio, nós falamos aqui lá atrás sobre a questão da teologia, e uma coisa que chama muito a minha atenção é que hoje nós estamos vivendo, como você falou, do cristianismo vazio, do cristianismo sem Cristo, mas eu percebo também um crescimento da hostilidade contra os cristãos. Como é que você entende essa questão da preparação dos missionários, né? O papel da teologia dos missionários dentro de um ambiente hostil ao cristianismo? Ambiente hostil ao cristianismo. Então, a gente está num período, como eu disse, de pós-verdade. E também num período de pessoas muito melindrosas. Então, mesmo que você vá falar uma palavra que é para benefício daquele que está ouvindo, ele já considera que você está querendo invadir o espaço dele, a vida dele. Como volto a dizer, e nós não somos tão antigos assim, somos cinquentões, né? Mas a gente era do tempo que quando o pastor chamava a atenção da gente, a gente agradecia. Hoje em dia, se você vai falar, irmão, baixa um pouquinho o instrumento aí, o sujeito sai da igreja e não volta nunca mais. O pastor me tratou mal. E assim é. Agora você imagina o missionário no campo. Né? Acho que a preparação do missionário no campo, além de teológica, eu conheço um missionário, amigo meu, que esteve no campo missionário, um campo bem hostil, inclusive. A preparação do missionário tem muito a ver também com a questão relacional. Né? Porque o evangelho não é só a pregação do evangelho. Sim. Ela também é o evangelho pregado a um ser humano, que tem toda uma história, tem todo um contexto. Uma vez, numa aula de teologia, o professor, teologia do Novo Testamento, o professor falou uma coisa que deixou a gente assim, num primeiro momento, preocupados, né? Rapaz, o que esse cara está falando? Ele falou assim, olha, Jesus tinha mais do que ser morto mesmo. Não por causa da teologia, mas por causa das coisas que ele fazia. Ele fala assim, você pensa bem, a nação judaica foi levada em cativeiro. E ela corria o risco de desaparecer, assim como aconteceu com Israel, o Reino do Norte. Então o Reino do Sul estava em cativeiro, correndo o risco de desaparecer. Os caras criaram as sinagogas, provavelmente dentro do cativeiro na Babilônia, para manter a cultura, para manter a língua, para manter a religião, né? Para passar isso de pais para filhos, para que quando eles voltassem para a terra, permanecesse a tradição e não morresse a nação, né?
Então eles guardaram assim com muito zelo, com muito cuidado. Inclusive eles matavam os profetas, porque os profetas falavam fora da lei. Fora da lei, literalmente falando. Não, eles falavam além de Moisés. E muitas vezes eram perseguidos por causa disso. Mas é claro também que os profetas eram mortos porque nesse momento que eles voltaram para a terra, já começou a haver uma deturpação da lei, né? Já não se pregava Moisés como de fato era Moisés, mas começou a desumanizar o ser humano, a coisificar o ser humano em nome da religião. E os profetas vinham para mostrar como que tinha que ser, como Jesus, por exemplo, não impediu de mandar parar, mas a partir da lei da consciência, ele falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Cruel você pegar uma pedra e esmagar a cabeça de uma pessoa em praça pública, dizendo que está fazendo um serviço para Deus. Então, era necessário que os profetas, redirecionassem a fé de uma maneira que manifestasse também o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Então, mas como a religião se tornou uma coisa nefasta, eles não faziam isso. Então, o ambiente missional ou o ambiente missionário, onde tanto Jesus como João Batista e os apóstolos estiveram ali, precisou sofrer uma certa adaptação, no sentido de saber com quem você está lidando e como você vai falar com esses que você está lidando, para que você não venha ter um desgaste desnecessário. Houve momentos em que os samaritanos impediram que Jesus e seus discípulos passassem por determinados lugares, aldeias de samaritanos. E aí João e Pedro, ou João e Tiago, né, vão dizer assim: Senhor, eles não queriam que a gente passasse ali. Quer que a gente faça descer fogo dos céus e consuma eles todos? Não, a Bíblia diz que Jesus falou: não, vamos por aqui. Vamos evitar esse confronto desnecessário. A Bíblia toda, o tempo todo na vida de Jesus, você vê Jesus se esquivando. Teve um momento em que chegaram para Jesus e falaram assim: olha, você sabia que João Batista batiza mais que você? Começaram a pressionar Jesus, tipo assim, mostrar uma rivalidade entre os dois. Jesus saiu daquela região, falou: vamos sair daqui. Saiu daquela região, foi pregar em outro lugar. Eles queriam colocar Jesus contra o João Batista. Então, assim, às vezes a hostilidade ela vem de diversas maneiras. E a gente tem que pedir a Deus a sabedoria e a estratégia para, como diz o apóstolo Paulo, não ficar metido em questões loucas. Exato. Que promovem mais a impiedade. Então, nesse mundo de pós-verdade, talvez por causa da vaidade, eu vou entrar numa roda de discussão filosófica e que não vai servir para nada. Só vai mostrar o meu conhecimento. O fulano já leu tantos livros, já fez tantos cursos, e não sei o que. Mas o que isso redunda em alma salva? Exatamente. Então, assim, a hostilidade, muitas vezes ela acontece porque a gente provoca essa hostilidade por causa da nossa vaidade. Sim. Muitas vezes, não quer dizer que é só isso, mas muitas vezes é por causa disso. Né? A gente tem muitas formas, igual você falou também com o pastor Elias, a gente tem muitas formas de falar com as pessoas, né? A forma de falar com as pessoas, de trazer a pessoa à consciência. Jesus poderia ter confrontado aqueles homens que iam apedrejar aquela mulher, mas ele falou: deixa esses homens discutirem com a própria consciência deles. A Bíblia diz que do mais velho até o mais novo foi saindo todo mundo. Os mais velhos, que tinha mais tempo de pecado, né? Mais história. Então, vamos saindo daqui rapidinho. Ele discute com a consciência de vocês, não tem nada com isso. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo e permaneceu escrevendo. Então, muitas vezes, o silêncio fala mais alto do que as discussões loucas, né? Não, com certeza, né? E até essa questão da hostilidade do cristianismo, eu acredito que ela vem até em função do próprio comportamento do que se chama de cristianismo hoje. Ah, sim. Isso é um outro ponto interessante. Né? Um mau testemunho, uma conduta que leva as pessoas a desconfiar daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo dito, que você está querendo me enganar para ficar com meu dinheiro. Exatamente. Às vezes a gente chama o mal contra a gente mesmo, né? A gente chama o juízo contra a gente mesmo, né? Exato. Às vezes é aquilo que a gente falou, a maneira como você vai falar, o que você vai falar e também, como você disse, né? O que está sendo apresentado, difundido de maneira alarmante, por exemplo, na internet, não é necessariamente um evangelho. E é interessante a gente pensar, pastor Henrique, que esse evangelho sendo pregado, ele é uma forma de destruir o próprio cristianismo. Porque a perseguição velada ela é mais perigosa do que a perseguição aberta. A Bíblia fala sobre isso. É melhor um inimigo declarado do que um falso amigo. Com certeza. Então, hoje em dia, os púlpitos, as igrejas estão cheias de pessoas pregando um outro evangelho
prega-se um outro evangelho, desvirtua-se um monte de gente, e é mais fácil você acabar com o cristianismo assim do que você ficar batendo de frente com ele. Uma hostilidade covarde, né? Eu vi uma pessoa famosa aí na internet, tem muitos seguidores, o sujeito se converteu numa igreja e comprou um terreno para construir uma casa, uma grande casa, não sei se você viu isso, para construir uma grande casa. E aí na igreja ensinaram que ele tinha que enterrar bíblias no terreno para Deus abençoar. Ai, meu Deus. Igreja evangélica. Isso não, sério? Ele comprou várias bíblias, enterrou no terreno onde ele ia construir e depois fez o alicerce em cima e construiu a casa. E depois para você ser uma que é casa místico. abençoada. Pois é, depois eu que sou místico. Então esse evangelho está sendo pregado. Aí uma pessoa dessa, que está na internet, que tem milhões de seguidores, ele tem mais influência do que eu, do que você. No domingo. Com certeza, porque te conhecendo como eu conheço, eu sei que nós pregamos o verdadeiro evangelho da salvação Amém. Pela graça, que é isso que nós temos que pregar, única e exclusivamente, né? O evangelho da salvação pela graça. E aí, Cláudio, sobre essa questão ainda dos ambientes hostis, né, com os nossos missionários, você acredita que esse modelo de missões que nós temos lá no livro de Atos, ele ainda é aplicável integralmente hoje, ou você acha que isso mudou? O que você me diz? O livro de Atos ele é muito curioso, né? A igreja primitiva é sempre o nosso xodó, né? A gente está sempre olhando ali, e um corte assim da igreja primitiva que a gente tem é exatamente o capítulo 2, do 42 ao 47, né? Que eles estavam permaneciam juntos, sempre juntos, de casa em casa, na comunhão dos santos ali, né? na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, no cuidado mútuo ali. Então a gente vê, e a gente está sempre em busca dessa utopia, desse ideal, né? A gente está sempre em busca disso aí. Mas aquilo era um contexto, né? Eles viviam daquela forma por causa de um contexto específico. Aqueles homens quase foram despatriados, eles ficaram sem teto. Uma vez que uma pessoa se rebelava, entre aspas, contra a religião oficial, ele era retirado dos meios religiosos convencionais. Então ele não podia participar da sinagoga. Você vai ver o capítulo 9 de João, né, aquele cego de nascença, e ele faz tudo que não poderia ter feito, ele se lava, ele anda a uma distância enorme, ele vai no tanque de Siloé, aquele negócio todo, e o pessoal, o sacerdote precisava dar o veredito de uma cura, né? Porque tudo passava pela religião. Então, se o leproso foi limpo, o sacerdote tinha que dar um documento para ele que ele podia voltar para a família, voltar para a vida social. E assim eram os paralíticos, as pessoas, de um modo geral, que recebiam uma cura extraordinária, alguma coisa extraordinária. Então, assim, quando começaram a perceber que Jesus estava curando pessoas, os discípulos estavam curando pessoas, essas pessoas começaram essas pessoas que eram os agentes dessas curas, os agentes dessa pregação, como Jesus e os apóstolos, ficaram marginalizados. Então não tinha espaço para eles. Eles tinham que morar juntos mesmo. Vamos morar juntos, vamos nos cuidar aqui, porque a gente não tem para onde ir. Eles estavam sendo caçados. Né? Estavam sendo caçados. Jesus chega a dizer no capítulo 24 ou 25 de Mateus, né? Ele fala assim, vai chegar um momento que aquele que matar vocês vai dizer que está fazendo um serviço para Deus. Sim. Então, assim, eles ficaram... aí pessoas mais abastadas, como Barnabé, por exemplo, que era um homem que tinha várias posses, né? Colocavam seus dinheiros ali à disposição, e cada um colocava o seu dinheiro à disposição para manter aquela estrutura ali, até ver que dia, até como é que vai ser isso aqui, porque, por enquanto, é aqui que a gente tem que ficar. Moravam juntos ali. Então, viviam aquela comunhão. O tempo passou. A legislação chegou. A igreja tem voz, a igreja é defendida pela Constituição no artigo 5º, né? Igual o Malafaia falando, o artigo né, que fala que é inviolável o ambiente de culto, a expressão religiosa é inviolável. Então, assim, a gente não precisa mais ter essa preocupação do cuidado com os outros, né? Cada um se vira. Eu não preciso mais tirar o dinheiro do meu bolso. Fulano arruma um emprego lá para ele, lá ele se vira. Na igreja primitiva, porque não tinha como. Mas chegou uma hora que o apóstolo Paulo chegou até a dizer assim, quem não for trabalhar também não coma. Não come. Porque os caras estavam começando a gostar de ficar ali. É o bom estarmos aqui, né? É o bom estarmos aqui. Sendo alimentado. A ceia do Senhor, por exemplo, no capítulo 11, Paulo está falando exatamente sobre isso. Os caras, quem tinha mais dinheiro, levavam uma comida melhor, porque era um grande jantar, né? E quem tinha menos dinheiro não levava comida e ficava com fome. Paulo falou, mas que cristianismo é esse? Ele falou, a reunião de vocês está sendo mais para mal do que para o bem. Exato. Né? Então, assim,
Na verdade, não era a ceia do Senhor, era uma pagelança. Exatamente. Né? Em que os ricos sentavam na mesa e comiam e os escravos ficavam do lado de fora olhando, e quando acabava aquela comidaria toda é que eles entravam para participar do culto. Então Paulo fala, gente, vocês não têm casa para comer? Vocês comer em casa. Aqui é diferente, aqui é pão e vinho e é para todos. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Exatamente. O corpo de Cristo é união, é mutualidade, é tudo isso. Vocês não estão conseguindo discernir isso. Exato. Né? Vocês estão sendo excludentes, estão sendo religiosos. Então, assim, a igreja, não tem como a igreja viver aquele momento de novo. Né? E nem aquele modelo missional. Né? Aquele modelo missional também. Até porque... Aí desculpa te interromper de novo, eu vou falar uma coisa aqui. Graças a Deus que não tem como ser mais como era daquela época. Né? Graças a Deus que não tem como ser. Depois eu te explico por que meu pensamento. Olha só, aquele modelo missional, a gente vê ali uma pregação de Simão, depois da cura de um coxo, resulta em 3.000 convertidos, e depois, num outro momento, que eles são libertos da prisão, num outro momento, quase 5.000 convertidos. O cristianismo era uma grande novidade. E era uma religião libertadora. Jesus chega a dizer isso em João 8, né? Sim. Que ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, ele fala para os judeus, o texto é muito claro, João 8, 31, 32. Ele fala para os judeus, se vocês permanecerem em mim, mantendo a minha palavra dentro do coração, vocês vão acabar conhecendo a verdade. E essa verdade vai libertar vocês desse jugo. Porque as pessoas... Foi colocado na cabeça das pessoas, e hoje em dia também acontece isso, que sofrimento é virtude para salvação. Sim. Então tem muita gente hoje dentro das nossas igrejas que ama sentir um pouco de dor, ama pagar um preço alto, entendeu? Para ser melhor visto pelo Senhor. Esquece da graça, né? Sim. Esquece completamente da graça. E inclusive, Cláudio, até a gente vê o pessoal... Eu ainda estava falando isso no domingo, conversando com algumas pessoas, né? Que a gente ouve muito o pessoal falar assim, e se Jesus voltar hoje e você estiver jogando bola, como é que vai ficar? A ideia da centralidade no templo, né? Na religiosidade, não na graça, né? Verdade. Então, assim, se você voltar hoje, Jesus voltar hoje, se você estiver no cinema, como é que fica a sua situação? Você vai subir, você vai ficar? Então, assim, é essa ideia mesmo da religiosidade que você está falando aí. As pessoas não conseguem compreender o que eu chamo, né, de supremacia da graça. Exatamente. A supremacia da graça, né? Quando Jesus fala o ide, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, ali não é uma missão de um momento, mas é uma vida, é um estilo de vida. Indo, vivendo, no podcast aqui, lá consertando o computador, fazendo a camisa ou a caneca que eu estou fazendo. Sim. Vivendo a sua vida normalmente, prega o evangelho. Assim como, por exemplo, a escrava do Naamã. Sim. Aquela menina tinha tudo para ficar revoltada da vida, que ela era escrava, né? Ela é muito bacana. Mas ela tá lá varrendo a casa e vendo que o patrão dela tá prestes a perder o emprego, o cara tá desesperado porque tá com a lepra. Ele falou, se esse rapaz conhecer, se o meu senhor conhecer o profeta que eu conheço, isso vai ser resolvido. Então, assim, varrendo a casa, limpando, sendo escravo, prega o evangelho. Vive um estilo de vida, comprando pão na padaria, fala um bom dia, prega o evangelho. É isso. Mas a gente põe como se fosse um negócio totalmente diferente. O evangelho, ali, quando eles vão pregando ali no livro de Atos, e vai tendo muita chegada de pessoas, como eu disse, né, era uma novidade. Uma religião que libertava, né, uma coisa diferente que estava chegando ali, que, além de trazer resultados práticos, que as pessoas eram curadas, as pessoas sentiam-se aliviadas emocionalmente, porque quando faz a distinção entre enfermidade e doença, né, todas as enfermidades e doenças. Enfermidade tem muito a ver com prostração, problemas da mente. Então as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, e era coisa imediata que a religião oficial não tinha como oferecer. Sim. E dentro daquele contexto de pobreza, né, de escravidão, você chega com um discurso e fala assim, você que é escravo é igual ao seu senhor. Exatamente. Não existe essa diferença. Do ponto de vista de Jesus, não existe essa diferença. Nós todos somos iguais. E o que nos nivela é o pecado. Então, todos nós precisamos de Cristo. Porque nós somos todos iguais no contexto do pecado. Verdade. Não tem nem esse nem aquele. Né? E isso desmistifica bastante coisa a respeito do Evangelho. Né? Com certeza. É muito interessante. Pastor Cláudio, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, se o senhor pudesse deixar uma última mensagem, né? Imagina que o senhor seja assim, a última
O último momento aqui da sua existência aqui na Terra, antes de subir para a glória. E se o senhor tivesse que deixar uma mensagem para a sua igreja, para os nossos irmãos, o que o senhor falaria? O microfone é todo seu. Rapaz, que responsabilidade. Que responsabilidade, a última mensagem. Olha, eu diria que foi um prazer, né? Uma alegria muito grande a gente poder ter essa oportunidade de sermos um dia encontrados por Jesus, até porque se Jesus não tivesse me encontrado em algum momento da minha história, certamente eu não estaria aqui. Mas eu ia falar para a minha igreja que foi um prazer estar com pessoas tão excepcionais, né? Eu sempre falo com a igreja sobre isso. Pessoas tão excepcionais, pessoas tão firmes em Deus, sou realmente pastoreado por aquela igreja. E a mensagem é a mesma do Paulo, quando falou para o pessoal de Éfeso, né? Quando ele fala, ele está se despedindo, fiquem firmes, espere o momento eu estou sendo arrebatado, mas fiquem firmes, espere o momento de vocês, certamente Deus há de honrar a fé de cada um de vocês. Que nós devemos ficar firmes, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Não é vão, Senhor. 1 Coríntios 15:58, esse texto tem que ser de cabeceira, né? Com certeza. Pastor Cláudio, eu queria agradecer ao senhor por todo esse tempo que o senhor destinou para nós aqui. Foi muito bom ouvir o seu pensamento, ouvir do conhecimento, beber nessa fonte, né, do seu conhecimento. O senhor é uma pessoa realmente iluminada por Deus. Então, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui, né, e dizer que o espaço aqui está à sua disposição para o que o senhor quiser fazer. E sou assíduo nas suas lives. Que bom, graças a Deus. Eu te vejo de vez em quando. Hoje mesmo você mandou um oi para mim lá. Foi. Né? Eu gosto muito de ver você falar e que Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família, né? Que serve ao Senhor, e nós podemos falar com orgulho, um orgulho positivo, né? Não um orgulho jactancioso, mas um orgulho positivo que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Né? Eu que agradeço, pastor Henrique. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Você sempre... Aliás, eu tenho que deixar registrado aqui nesse podcast aqui, né? Meu Deus. Que no primeiro momento, assim, que eu achei que eu não ia mais querer pregar, porque fui decepcionado por uma questão que aconteceu especificamente no lugar. Você me falou pra minha cara, falou, o que você está chateado aí, rapaz? Eu falei, aconteceu isso. Não, você vai pregar sim. E você me emprestou um livro, José da Silva, um pregador leigo. E você trabalhou comigo, me discipulou, esteve ao meu lado, né, e me incentivou a continuar pregando. Então, assim, a nossa amizade é de Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade da gente estar sempre se encontrando e nossos encontros sempre serem edificantes para a minha vida. Sempre muito bom. Zé da Silva é um livro simples, né? Muito simples. Mas que realmente traz em si um muito conhecimento profundo, né? Muito profundo, né? Verdade. Eu fico feliz, eu não lembrava dessa história, né? Aquela história, quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Eu não lembrava disso, sinceramente. Mas fico feliz de alguma forma. E eu falo isso de vez em quando na igreja. É mesmo? Falo. Eu fico feliz de alguma forma ter sido um bom influencer na sua vida. Com certeza, Uma boa influência, né? Na sua vida. Então tá bom, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui, tá bom? Que muito bom ter o senhor conosco aqui. Obrigado. E vai voltar outras vezes também. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Obrigado.